Olá, este é o material sobre expressões algébricas. Nestes slides, depois de uma introdução, vamos falar sobre fatoração de expressões algébricas, sobre expressões com parênteses em Python. Como vimos, expressões algébricas são aquelas que apresentam números e letras, além das operações, e são importantes para o estudo de equações e de funções. Na fatoração, podemos escrever uma expressão como produto de termos. Obviamente, podemos fazer o caminho inverso. A fatoração pode ser útil na simplificação de equações e de expressões algébricas. Na fatoração, temos alguns casos. O primeiro é a fatoração por evidência. Se os termos têm algum elemento em comum, podemos colocar este elemento em evidência. No primeiro exemplo, em ax mais b, o x é comum aos dois termos. Assim, podemos colocar o x em evidência, multiplicando por a mais b. No segundo exemplo, 5k mais ky, o k é o elemento em comum. Assim, podemos fazer k multiplicando por 5 mais y. O segundo caso é a fatoração por agrupamento. Com um olhar cuidadoso, podemos ver que é similar à fatoração por evidência. No primeiro exemplo, ax mais bx mais ay mais by, primeiramente colocamos o x em evidência para os dois primeiros termos e o y em evidência para os dois últimos. Assim, ficamos com x que multiplica a mais b mais y que multiplica a mais b. Neste ponto, temos o a mais b em comum. Podemos colocá-lo em evidência, multiplicando por x mais y. No segundo exemplo, mx mais 3x mais my mais 3y, primeiramente colocamos o x em evidência para os dois primeiros termos e o y em evidência para os dois últimos. Assim, ficamos com x que multiplica m mais 3 mais y que multiplica m mais 3. Neste ponto, temos o m mais 3 em comum. Podemos colocá-lo em evidência multiplicando por x mais y. O terceiro caso é o do trinômio quadrado perfeito. O quadrado de uma soma é o mesmo que o quadrado da primeira parcela mais 2 vezes a primeira vezes a segunda parcela, mais o quadrado da segunda. Por exemplo, k mais 2m, tudo isso elevado ao quadrado, é o mesmo que k ao quadrado mais 2 vezes k vezes 2m, mais 2m ao quadrado. O quarto caso é o do trinômio quadrado perfeito com uma diferença. O quadrado de uma diferença é o quadrado da primeira parcela menos 2 vezes a primeira vezes a segunda parcela mais o quadrado da segunda. O quinto caso é o da diferença de dois quadrados. A soma de dois termos multiplicada pela diferença entre os mesmos termos é o mesmo que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Na matemática, fica implícita a multiplicação entre dois parênteses. Em Python, a multiplicação deve ser representada de maneira explícita. Por exemplo, em x que multiplica a mais b, a multiplicação entre x e a mais b deve ser representada com o operador de multiplicação, o asterisco. O mesmo se aplica para a multiplicação entre dois parênteses. Veja o exemplo x mais y, tudo isso multiplicado por a mais b. A multiplicação entre x mais y e a mais b deve ser representada com o operador asterisco.